Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos para a nossa última aula da disciplina Fundamentos Básicos de Ruby. Nós tivemos uma jornada bem interessante. Iniciamos falando sobre variáveis, métodos e avançamos até chegar aqui nessa parte de metaprogramming, que foi a nossa aula número 7. Passamos por diversos tópicos interessantes, falando de classes, objetos, métodos, módulos, tratamento de exceção, como funciona em Ruby, e também um tópico muito abrangente que é sobre procs, blocks e lambdas, da maneira que funciona em Ruby. E, bom, acredito que nós cobrimos boa parte dos tópicos necessários para podermos avançar para as próximas etapas, não é? Na semana que vem, na nossa próxima aula, nós finalizamos com essa aula o módulo de Fundamentos Básicos de Ruby e iniciaremos na semana que vem, portanto, a disciplina de Arquitetura Web com Ruby on Rails, já focando no Framework Rails, tá? Então realmente vai ser muito interessante. Na aula passada, pessoal, nós vimos sobre metaprogramming, tá? Nós vimos sobre metaprogramming e nós percebemos que diversos pontos que são conhecidos como mágica no framework Rails nada mais é do que a utilização de metaprogramming, da metaprogramação que existe em Ruby. Isso é bem interessante, já que retira aquela ideia de que algo está acontecendo de modo sem nenhum critério, talvez, assim, algo acontece e eu não sei o que é, mas pelo menos nos dá a ideia do que está acontecendo, já que agora a gente entende o novo fluxo, a nova maneira, essa funcionalidade, né? Essa maneira que metaprogramming funciona em Ruby e que funciona muito bem. Lembre que metaprogramming se refere à prática de gerar e olhar para um código e não para dados, tá? Então nós vamos trabalhar diretamente com o próprio código, seja criando um novo código, criando um novo método, fazendo uma introspecção e verificando o valor de determinado objeto em determinado momento, ou as classes que são ancestors daquela classe, daquele objeto, seja o que for que nós iremos fazer, nós estamos nos referindo diretamente ao código, e não em relação aos dados, não diretamente ao código. E isso nos dá justamente esse grande poder de utilização de metaprogramming em nossos projetos, tá? Nós comentamos também que há certos benefícios, né, na utilização de metaprogramming e também há certos riscos. Estou fazendo essa introdução, tá, pessoal, porque o tema da aula de hoje também é sobre metaprogramming. Nós vamos fazer uma continuação, falar de outros tópicos que não tinham sido mencionados na aula anterior, tá? Então, retomando, nós vimos que metaprogramming há diversos benefícios, como, por exemplo, evitar que um código se repita. Quando a gente cria, por exemplo, soluções reutilizáveis, tá? Soluções reutilizáveis, e essas soluções evitam que, que a gente tenha que reescrever código, que retestar código, e nós colocamos, por exemplo, a fonte de implementação em somente uma parte, por exemplo, uma implementação de metaprogramming, utilizando os recursos metaprogramming de Ruby. Então a gente evita que boa parte do código seja repetido. Então isso aí é um ponto muito bom para nós, tá? Isso é um ponto muito interessante, já que a gente consegue enxugar o nosso código, diminuir a quantidade de código, facilita também no caso se a gente quiser criar testes, né? Testes automatizados, unitários, teste de comportamento talvez. Então tudo isso facilita para nós. Uma outra vantagem justamente é poder
de metaprogramming, né, é poder fazer tudo em tempo de execução, tá? Não tudo, né, mas citando somente como exemplo. Então, se eu quiser que algo aconteça em tempo de execução, como por exemplo, através de certo parâmetro que é passado para um método, a partir disso eu crio outro método com um nome específico, ou até mesmo esse parâmetro ele se torna o nome do método que será criado de modo em tempo de execução. Então, isso dá uma flexibilidade e poder muito grande para nós quando estamos desenvolvendo, né? Isso conta bastante. Então, claro, isso tudo vale muito a pena e tudo tem que ser verificado, né? Agora, nós temos também, é claro, alguns riscos, né? Quando utilizamos metaprogramming. E um deles é justamente pelo fato, como exemplo, né, que eu citei, de um código que está mais enxuto, mas eu tenho um certo risco de comprometer a legibilidade do meu código. Então, o fluxo tradicional, a linguagem Ruby tradicional, a maneira que nós implementamos, comparando isso com metaprogramming, a diferença é muito grande. Então, para uma pessoa iniciante, um projeto, ou um desenvolvedor júnior, que não está ainda tão habituado com os recursos de Ruby, recursos que utilizam metaprogramming, essa pessoa teria um onboarding um pouco mais difícil para conseguir compreender o que está acontecendo, tá? Já que o código nem sempre é tão simples assim, tá? O código nem sempre é tão simples assim. E talvez nem sempre também seja tão legível comparando, também não seja nem tão legível comparando com a não utilização de metaprogramming. Outra dificuldade é sobre a questão de debug, já que quando nós vamos debugar um código, quando vamos debugar um código, exige um conhecimento do fluxo, né? As chamadas dos métodos, como ocorre, por exemplo, a inclusão de módulos, diversos outros pontos sobre o funcionamento do programa em si, né, da linguagem em si. E quando nós colocamos, por exemplo, utilizamos alguns recursos de metaprogramming, o fluxo pode ser alterado um pouco. Então, por exemplo, quando eu implemento o method missing, que significa que justamente quando eu vou buscar um método, quando o método vai ser chamado, seja ele método de instância ou método de classe, quando ele vai ser chamado, há aquele processo, né, que a gente chama de method lookup, que é o processo de busca de um método. Quando eu faço a busca do método e ele não é encontrado, no final das contas, antes de uma exceção ser levantada, ele vai chamar o method missing. E o method missing, se você reimplementá-lo, você consegue capturar isso então e fazer algo. Então acaba que, claro, é uma vantagem, né? Porque você tem essa flexibilidade, mas o perigo está, por exemplo, de existir uma implementação que, por exemplo, às vezes está acontecendo erros, por exemplo, de typos e métodos que foram escritos com o nome errado, e há bugs silenciosos, né, que nós não estamos vendo, já que não tem logs, não tem nada, porque o método missing, ele é chamado antes que aconteça alguma coisa, antes que aconteça um rollbar, por exemplo, antes que o rollbar é um, é uma, é uma, é um sistema de monitoramento pessoal de aplicação, que você consegue ver os logs da empresa Sentry. Você consegue ver os logs da sua aplicação, os erros que estão ocorrendo, as exceções, entre outros. Não há só ele no mercado, mas há outros no mercado disponíveis. Então acaba que há certos bugs silenciosos, né? Que nós não conseguimos verificar nesse caso, justamente pelo fato de que estou chamando o method missing a todo momento. Então isso conta bastante. Isso conta bastante. Todos esses pontos a gente trabalhou com maior profundidade na aula passada. Estou citando aqui para nós relembrarmos sobre isso, sobre os benefícios da utilização de metaprogramming ou não.
para que nós possamos aqui continuar na segunda parte da nossa aula. Nessa segunda parte, nós iremos tratar sobre hooks. Hooks. É interessante porque esse nome é justamente o mesmo nome utilizado pelo React, que é muito famoso. Os React Hooks são muito famosos, há diversos React Hooks, isso falando relacionado ao mundo JavaScript, né, com React. E aqui também nós temos uns hooks, ok? E o que são esses hooks? São métodos especiais em Ruby, que eles são automaticamente chamados quando alguma estrutura é alterada no código. Quando alguma estrutura é alterada no código. Lembre que no conceito de metaprogramming nós falamos que metaprogramming é a prática de gerar código, analisar código e não analisar dados, né? Aqui novamente eu percebo que com hooks nós estamos falando de quando há mudanças estruturais no código. Mudanças estruturais no código, não mudança nos dados. Quando eu falo de mudança em dados, eu vou agir de outra maneira, seja com qualquer outra possibilidade, seja com callbacks em Rails ou qualquer outro tipo de implementação que nós acharmos interessante no projeto, mas aqui no caso nós estamos falando no projeto, mas de forma alteração estrutural, alteração no código. Por exemplo, quando um módulo é incluído, quando uma classe é estendida, ou quando um método é definido, tá? Seja qualquer alteração estrutural no código. Então, isso tudo seria um trigger para os hooks, tá? Isso tudo seria um trigger para os hooks. Agora, qual que é o benefício disso então, tá? Já que eu estou falando que a partir de certa mudança estrutural no código, eu consigo ter certas ações, certo? Eu consigo ter certas ações. E o que isso traz de benefício para a gente? Bom, veja bem, na aula passada nós falamos de alguns pontos sobre utilizados em Ruby on Rails relacionados a metaprogramming, né? Então, repare, por exemplo, que quando eu adiciono, por exemplo, um módulo, tá? Alguma determinada ação pode ocorrer justamente por eu ter adicionado um módulo, seja, por exemplo, a criação de um método, seja adição de métodos de instância ou de métodos de classe, independente do que seja, mas há um trigger que a partir do momento que o módulo é incluído, alguma coisa acontece. Isso, de fato, é automático no sentido de que por causa desse hook, ok? Quando há essa mudança estrutural no módulo, como exemplo, no módulo. Então, repare que nós utilizamos bastante isso em Ruby on Rails, não no sentido de implementação, normalmente, mas utilizamos isso, né? Utilizamos isso, de certo ponto. Nós vamos iniciar, pessoal, então, falando sobre hooks relacionados aos módulos, tá? Relacionado a módulos, e sendo mais específico, utilizando o included hook, ok? Eu vou fazer como exemplo, e pouco a pouco nós vamos avançando quanto ao nível de dificuldade que nós temos no nosso projeto, tá? Sobre os hooks. Vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Então, nós já tivemos aqui, então, uma breve introdução sobre o assunto, e agora nós vamos ver o funcionamento de forma prática, aumentando o nível de dificuldade pouco a pouco, de modo que nós possamos acrescentar isso em nossos projetos, tá? O simples fato de compreender esse fluxo já conta bastante, você vai perceber, tá? Porque você já vai começar a ver
certos pontos que outros desenvolvedores não conseguiriam ver que estão acontecendo em Rails, tá? Então, isso conta bastante. Então, vamos verificar. Eu iniciei aqui, vamos lá. Minha tela está sendo compartilhada. Eu vou criar um arquivo com o nome de Notifier1. Notifier. Vai ser o primeiro, tá? Se eu coloquei o one, vou colocar. Tá. Ok. Legal. Então, eu só criei o arquivo aqui e agora eu vou utilizá-lo. Você pode, como eu disse, você pode utilizar qualquer versão do Ruby, desde que seja a versão 3 para cima, e para poder executar esse código. Se você quiser utilizar o Replit, que é uma plataforma, que é uma IDE online, inclusive tem inteligência artificial nela, por exemplo, você consegue fazer algumas consultas de uns prompts ali mesmo na própria tela de desenvolvimento. Então o Replit é bem interessante, tá? Vale a pena sim. Mas se você tiver o seu VS Code, então está tudo certo. Eu estou nesse momento com a versão 3.1 de Ruby, mas tá tudo certo. Desde que você tenha a versão 3.0 para cima, não há nenhum problema, tá? Então o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos criar um simples hook que vai nos notificar quando um módulo for incluído. Então, quando eu tenho uma classe e eu incluo um módulo nessa classe, eu quero que uma situação automaticamente ocorra. Como esse exemplo é muito simples, eu quero simplesmente fazer um simples notificador, tá? Utilizando um puts mesmo. Então, vamos fazer uma análise aqui. Então vamos lá. Por enquanto, eu vou criar esse módulo notifier. Daqui e a classe qualquer uma, não há problema. A partir do momento que nós adicionarmos aquele módulo ali em cima para essa classe, a partir do momento que isso acontecer, eu quero ser avisado. Tá? Aqui nesse momento ser notificado, mas nós poderíamos ter diversos comportamentos. Por exemplo, a partir do momento que um módulo é incluído, eu quero que uma configuração aconteça, eu quero que um comportamento seja alterado. Então, bom, há diversos pontos que podemos dar um trigger, né? Então, bom, é isso. Vamos lá. Voltei, beleza. Para a tela aqui. Tá, legal. Aqui eu vou fazer a simples inclusão. Tudo bem, então, estou fazendo uma simples inclusão, tá? Nada rebuscado aqui. Agora, aqui irá acontecer entre aspas, a mágica, né? Quando eu fizer o código que irei utilizar aqui agora, automaticamente é onde ocorrerá esse trigger, tá? Então, quando isso aqui é incluído dessa maneira, essa keyword utilizada nesse ponto, eu tenho um hook que se chama included, tá? Então veja como ficaremos, tá? Vamos lá, ó. Vou passar self, que é o contexto que está disponível no momento. Olha para você ver como vai ser o simples funcionamento, desde que, obviamente, eu não erre. Olha, excelente. Vamos ver o funcionamento aqui, tá? Eu rodei o meu código, e aqui ele retornou essa mensagem: Notifier was included in my class. Então repare que, primeiro, aqui ele fala do
self. Quem que é o self? O self, ele corresponde ao contexto de execução, tá? Ele pode ser uma classe, um objeto, um módulo nesse caso aqui, né? Então, nesse caso, repare que quando eu coloquei self, ele disse notifier, ok? Então, self, ele se refere ao que está sendo executado em tempo de execução. Então, nesse momento aqui, o notifier. Então, notifier was included in e o base, que a gente utiliza aqui como parâmetro, tá? Repare que o resultado desse base é justamente o nome da classe base, né? Então, por exemplo, aqui eu incluí na classe em myClass. Então, ele o base ele retornou myClass. Fazendo um simples outro exemplo, vamos fazer um simples exemplo, tá? Eu vou colocar amazing class. Primeiro, vou fazer aqui sem incluir nada. Quando eu faço sem incluir nada, obviamente, o comportamento
Eu acredito que agora meu áudio está ok com ele. Beleza. Vamos fazer então a seguinte abordagem, pessoal. Nós vamos adicionar ambos, ok? Métodos de instância e também métodos de classe quando o módulo for incluído. Quando o módulo for incluído, nós vamos fazer a adição de ambos. Nós vamos fazer a adição de ambos. Então vamos lá. O que é a abordagem que nós iremos fazer? Track instance. Ok. Eu vou mostrar a implementação e daqui a pouco vocês vão entender por que ela foi feita dessa maneira, tá? Mas vamos seguindo o fluxo natural para compreendermos, ok? Eu vou criar um módulo. Repare, o módulo está dentro do Trackable, ok? Essa abordagem que eu estou fazendo é parcialmente interessante, já que quando eu chamo o Trackable, é como se lá dentro tivesse um Class Methods. Fica até organizado, né? Já que todos os Class Methods ficariam ali naquele módulo, ok? Então a gente fez um método com o nome de Track Class. O outro ali chama Track Instance, esse chama Track Class. Ok? Aqui vamos utilizar mais ou menos esse trecho, Tracking at Class Level. Então, Tracking at Class Level. Bom, até o momento, a única coisa que nós fizemos foi adicionar um novo método. Se eu executar aqui, na verdade, por enquanto, nada aconteceu, já que esse método não foi chamado de nenhuma maneira, esse módulo que está aqui dentro, ele também não foi requisitado, eu diria assim, tá? Então, até o momento, o comportamento está igual. Nós iremos realizar outro ponto para verificar. Vamos lá. Se eu fizer dessa maneira aqui, vamos lá. Então, eu tenho um método que eu quero que ele seja método de classe, né? Método de classe. Então, se eu executar dessa maneira, o nome dele é track class, certo? Se eu executar, eu vou descer a tela aqui um pouco. Acredito que isso irá melhorar a nossa visualização. Tá? Se eu fizer dessa maneira, pessoal, por mais que assim, eu quero que ele seja um método de classe, tá? Eu até coloquei aqui no módulo organizado, mas assim, eu não fiz nenhuma menção sobre isso, não fiz nenhuma configuração especial, tá? Lembre que de forma nativa, o que o include, essa que o word include faz, é trazer os métodos como métodos de instância. E o que nós estamos tentando fazer com a ajuda de metaprogramming? É também trazer alguns métodos como métodos de classe. Então, nós teremos métodos de instância e também métodos de classe utilizando essa keyword include. Então, é uma abordagem interessante. Então, eu tentei chamar esse método que eu gostaria que ele fosse de classe, e aqui justamente disse que ele não existe. No method error. Não foi implementado. Aqui nós poderíamos fazer um tratamento, né, dessa exceção, se nós quiséssemos. Mas aqui no caso, então, esse método não existe, ok? Para a classe user. Tudo bem. Ah, qual que vai ser, entre aspas, tá? A mágica, pessoal, que vai mudar o comportamento? Uma. Lembra que eu tinha o hook, tá? Eu tenho o hook, que é justamente esse aqui, tá? Esse aqui é o nosso hook. Ele é acionado toda vez que o Word include, toda vez que o módulo é incluído, então o hook ele é acionado. É a primeira coisa que é incluída. Você sabe disso justamente porque você viu aqui na execução do nosso código, ok? O que nós vamos mudar para isso acontecer? Nós temos que mudar o hook, alguma coisa aqui. Nós iremos fazer o seguinte. Olha que interessante. Lembra da keyword extend? O extend, pessoal, ele é aquele que é a keyword utilizado com módulos, que ele
estende uma classe. A ideia quando utilizamos o extend em uma classe é que os métodos que estão no módulo, tá? Quando eu estendo, quando eu uso o extend em uma classe, então os métodos que estão nesse módulo, eles serão utilizados como no nível de class level. Eles serão métodos de classe naquela classe. E quando eu utilizo o include, que é esse aqui, os métodos são métodos de instância, né? Então aqui no caso é um método de classe, ok? Método de classe. É aquela ideia, né? Que dá um método de classe. Então, o que eu vou fazer aqui para incluir aquele ali como método de classe? É o que nós vamos fazer. Eu vou justamente usar isso aqui. Repara, pessoal, que é como eu disse, sabe? Aquele código de Ruby, aquele código que é legível, simples, claro. Quando a gente utiliza alguns recursos de metaprogramming, aquele código que é mais simples, claro, direto, fácil de compreender logo ao abrir o arquivo, ele já não é tão simples mais assim. Então aqui, por exemplo, você já tem que ter um olhar mais apurado. Você tem que ter um olhar mais apurado em relação a isso, porque você tem que saber o que o extend está fazendo aqui, entendeu? O que é esse base que a gente viu, tá? O que é o base, todo o fluxo que está ocorrendo aqui, tá? Então, ao utilizar recursos de metaprogramming, nós temos que ter muita responsabilidade sobre o que nós estamos fazendo, ok? Sobre o que nós estamos fazendo. Então, esse é um ponto muito importante. Então, legal. Ao fazer isso, eu pego a minha base, tá? Eu pego a minha base e quando ela, qual que é a minha base? Quando eu chamo, minha base é justamente você. Você que é minha base, user, ok? Então, eu pego a minha base e eu também estendo alguns métodos ali. E lembre, quando eu uso extend, ele traz o método como método de classe. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha base, que é quem? Você, user. Eu dou um extend. Então, o que eu adiciono aqui será método de classe. E eu disse que o que tiver aqui dentro desse módulo deverá ser tratado como método de classe. Tá? Então, olha que interessante. Eu utilizei o include e eu estou adicionando método de instância e método de classe. Isso com a ajuda do hook, ok? Desse hook, que ele é automaticamente chamado quando o módulo é incluído. Claro, vamos testar agora o funcionamento disso, né? Espero que eu não tenha, que eu não tenha esquecido algo. Olha que legal. Vamos fazer então a abordagem. Vamos fazer aqui verificar como que está acontecendo o fluxo do nosso programa. Quando eu executo o arquivo, olha aqui, veja bem, eu tenho a classe user. Ela inclui o trackable. Quando eu utilizo o keyword include, então automaticamente o self.included, que é esse hook, ele é acionado, ok? De forma automática. Então, eu imprimo isso aqui na tela. Então, justamente, essa é a primeira linha que está sendo exibida aqui, porque justamente é a linha do hook. Após isso, o que nós fizemos? O que nós fizemos? Lembre sempre que, como modo nativo, o include já inclui os métodos que estão neste módulo, eles já vêm como métodos de instância, tá? Isso é de forma nativa e não há necessidade de fazer nenhuma configuração adicional. Então, tudo certo. Então, o track instance, que ele está dentro do módulo trackable, ele virá como um método de instância, tá? Nós já praticamos isso. Agora, o que nós fizemos aqui? Quando o hook foi chamado, ele imprimiu puts, nós estendemos a base, utilizamos a keyword extend na classe user e dissemos que o que tiver dentro de class methods vai ser adicionado como métodos de classe. Tá? E aqui dentro, né, justamente desse class method, tá? Aqui dentro, o que tiver aqui dentro, ele vai ser considerado como método de classe, ok? Ele vai ser considerado como método de classe. Então, a gente vai conseguir fazer.
essa abordagem. Vamos lá ver, claro, né? Vou executar isso mais uma vez aqui. E eu vou chamar também, claro, né? Repare que agora que nós estamos fazendo esse teste aqui, repare que agora eu consigo chamar o user.trackClass, que eu justamente eu gostaria que ele tivesse essa abordagem, né? Que ele fosse tratado como class method. Repare que agora eu consigo que realmente, ele realmente seja tratado como um class method e não como um instance method, ok? Se eu fizer, se eu fizer, por exemplo, já que eu sei que o include de forma nativa, ele traz métodos instance, né? Se eu tentar chamar aquele método ali como método instância, tá? Isso deveria dar um erro. Deveria. Mas é o que acontece. É o que acontecerá. Então, repare que o método track class, ele não existe, ok? Ele não existe como método de instância. Como método de instância, ele não existe. Ele só está disponível como um método de classe. Como método de classe, como método de classe, ele consegue ser executado de forma tranquila, tá? Do jeito que justamente eu queria, ok? Vou colocar aqui novamente. Só tem um ponto, tá, pessoal, que eu gostaria de citar aqui, que é o seguinte. Talvez alguém poderia dizer o seguinte. Se eu fizer isso aqui, vou demonstrar para vocês. Tá. Isso aqui, claramente, quando a gente utiliza o self, é um método de classe, né? Um método de classe. Agora, eu conseguiria chamar isso aqui. Vamos lá, porque o que nós fizemos, né? Nós fizemos essa abordagem do extend para chamar os métodos que estão dentro dessa classe. Agora, eu poderia chamar diretamente um método com essa abordagem do self. Justamente toda vez que eu utilizo o self, ele é um método de classe, né? Repare que não. Se tivesse ao vivo, eu ia perguntar por quê. Qual é o motivo, né? Eu queria que vocês dissessem, ok, mas por que que ele não tá acontecendo? Mas é claro, deixa eu chamá-lo aqui e forçar o erro, tá? Tá. Por que que ele não está sendo executado? Por que que ele não está sendo executado? Veja bem, quando eu estendi aqui, eu falei que tudo que tivesse aqui daria certo, tá? Mesmo eu colocando o self.track, que em tese isso aqui é um método de classe, tá? Ele não vai funcionar aqui em user porque eu estou utilizando um include. E o include, ele adiciona métodos do módulo como métodos de instância, tá? Não como métodos de classe. Para chamarmos um método de classe, o que nós fizemos? Nós alteramos o funcionamento do hook para chamarmos alguns métodos, que são justamente esses que estão aqui dentro, ok? Se você parar para pensar, esse self.track, ele é um método de classe que está disponível para o trackable e não para o user, ok? Ele está disponível para o trackable e não para o user. Agora, para fazê-lo ficar disponível para o user, aí eu preciso fazer essa é uma das abordagens, tá? Então, eu jogo isso aqui.
E aí, nesse caso, como eu estou utilizando a keyword extend, eu não preciso utilizar mais o self, ok? E agora, como aqui embaixo eu já estou chamando track, agora a gente vai ter mais linhas de código acontecendo. Ó. Primeiro é a linha que é do hook. Depois vem a linha do instance level, que justamente é o que nós chamamos aqui. Depois é do class level, que nós chamamos ali. E depois é do track, que é justamente essa aqui. Então, repare, mesmo eu colocando o self aqui em cima, não funcionou por si só. Porque se eu colocar o self aqui, ele vira um método de classe, mas ele vira um trackable. Ok? Ele não vira de user, e eu quero que ele seja de user. Eu quero que ele seja de user. Então, quando eu faço essa abordagem, aí sim eu consigo ter o resultado esperado, tá? Aí sim eu consigo ter o resultado esperado, que é justamente ter métodos de instância e métodos de classe juntos, tá? Então a gente consegue fazer com que eles existam juntos. Se eu quisesse, pessoal, fazer, por exemplo, uma outra abordagem, se eu quisesse fazer isso aqui, ó, vamos pensar aqui, se eu fizesse isso aqui. Bom, pessoal, assim, tem diversas possibilidades, ok? Tem diversas possibilidades. Mas assim, ó, por exemplo, se eu fizesse isso aqui, se eu fizesse isso aqui, tá, aí minha pergunta, por que que agora eu tirei o método track daqui de dentro e tá funcionando? Por quê? Porque justamente agora eu acrescentei o extend. E o extend, ele traz os métodos de trackable como métodos de classe. Então, repare que automaticamente, quando eu usei o extend ali na classe, ele chamou, ele chamou o track. Eu consigo tratar o track, se eu quiser, como método de classe. Tá vendo? Eu chamo direto na classe, sem necessidade, portanto, de uma instância. Então, eu consigo fazer algo interessante, tá, pessoal? Nesse ponto. Esse aqui, deixa eu salvar, né? Deixa eu fazer novamente aqui. Ops. Agora eu tirei, perdão, agora eu tirei aqui, né? Vou voltar isso aqui e voltar para o funcionamento correto. Eu sugiro que você teste, faça esse teste, crie outros métodos e verifique as possibilidades que você tem para a utilização do hook, que é o include, ok? Eu acredito que vai valer muito a pena. Bom, nesse momento, aqui nós utilizamos, o que nós fizemos então? Utilizando o include, tá? Essa keyword include, ela adiciona um método, um módulo, como os métodos de instância, tá? Ela fazendo isso, eu criei um novo comportamento por causa do hook. Quando eu adiciono um módulo, o hook é acionado de forma direta. Quando esse hook foi acionado de forma direta, eu peguei a base, que justamente a base, ela é o user, ela é considerada base aqui, ok? Eu peguei essa base, aí eu dei uma extend. Quando eu uso o extend, ele nessa abordagem, ele vai trazer métodos de classe de um ponto específico. Nesse ponto específico, nesse escopo específico, é justamente esse módulo aqui. Então, esse módulo, ele está sendo incluído, ele está sendo estendido, né? Essa classe está sendo estendida com esse módulo, e agora ela consegue ter acesso aos métodos de class methods, todos eles como métodos de classe, ok? Todos eles como métodos de classe, tá? Vamos fazer agora, pessoal, vou deixar aqui, por exemplo, quero só fazer uma coisa. Eu quero alterar o nome desse arquivo para trackable, yeah, intend, in extend.
Trackable complete. Vou colocar assim, tá? Só para guardar aqui. Eu vou colocar isso no material. Tá, legal. Agora, o que nós vamos fazer? Eu quero fazer um último exemplo, pessoal, que é o seguinte. Vamos fazer, por exemplo, vamos fazer uma pequena mistura, tá? A gente vai fazer, criar como se fosse uma configuração, criar como se fosse uma configuração, que é um ponto comum, tá? Quando adiciona um módulo, seja de um RubyGem, tá? Que, que às vezes é necessário incluir. Uma configuração acontece under the hood, por baixo dos panos, tá? Por causa desse hook. Então faz sentido. Tá vendo que agora você já começa a ter ideias, né? Para você fazer seu RubyGem. Já sabe como funciona. Então eu vou fazer uma configuração com quando esse módulo foi incluído. Vamos jogar um log, emitir um log notificador. E vamos incluir método de instância e método de classe, igual nós fizemos aqui. Esse vai ser o nosso último, esse é o nosso último exemplo. Esse é o nosso último exemplo com include, ok? Com o include. Eu vou chamar esse arquivo auditable, de auditável. Ele vai ser o checkable. Legal. Então, criamos o nosso módulo e nós teremos uma classe que nós utilizaremos esse módulo, tá? Nós temos uma classe que nós utilizaremos esse módulo. Vamos pensar, ok? Uma classe com o nome de invoice. Quando o módulo for incluído, vamos fazer uma configuração e, ao mesmo tempo, jogar o log e também incluir métodos de instância e métodos de classe. Vamos fazer esse teste, tá? Como sempre, é bem interessante a gente fazer uma abordagem devagar, né? Então, primeiro, eu vou te incluir aqui, tá? Vou incluindo esse módulo, até que agora nada vai acontecer, certo? Não tem que acontecer aqui. Nós já vamos adicionar o hook, ok? Só esse base pode ser qualquer coisa, tá? Só coloco como base que eu tô na documentação, então. E fica mais claro, né? Que o base justamente é a base que o módulo está se utilizando, né? No caso aqui do módulo, ele está utilizando a base invoice. Então, vou chamar o base que é o invoice, ok? Então, eu sei que. Ok, base invoice. Ok, legal. Okay. Base is now auditável. Audible. Yeah. Vou ver se esse aqui não, se não for ficar muito grande, eu quero fazer esse teste aqui. Se não ficar muito grande, ótimo. Se ficar muito grande, eu vou deletar aqui, tá? Ok, invoice is now audible because of audible. Invoice, ok, essa é a base. E essa aqui justamente é a nossa self, ok? Deixa assim, is now. Excelente.
acredito que estejamos num bom caminho. Tá bom, então tá funcionando, tá? Então, se eu tiver um método aqui que faça, por exemplo, lembra, pessoal, faça exercício aqui, audit log, um log. Pessoal, utiliza o Bootstrap da maneira mais simples, fácil e rápida de testar, ok? Audit log, or, deixa eu passar o self, vamos ver o resultado aqui. Vamos criar uma. Vamos fazer assim. Legal. Trouxe o objeto, né? Vamos pôr a classe. Cadê a classe? Legal. Audit log for invoice. É justamente a classe, né? Legal. Acredito que por enquanto está executando. Estamos com. Bom, estamos no bom caminho. Beleza. Agora vamos adicionar métodos de classe, tá? Vamos fazer aquela mesma abordagem. Lembrando, vou colocar aqui dentro. Nós vimos no ponto anterior, né? Nossa aula, o motivo de colocar aqui dentro, tá, pessoal? Audit enabled. Esse aqui vai ser como se fosse a nossa configuração, tá? Justamente aqui tem uma pergunta. Vamos retornar isso aqui. Vamos retornar. Por enquanto, só diga yes. Ok? Por enquanto é somente isso. Agora vamos fazer com que essa classe esteja disponível. Tá? Que esteja disponível com o método de classe, o primeiro base extend. Oh my goodness. Class. Então, ok. Agora, em tese, eu deveria conseguir utilizar o audit enabled diretamente sem instância. Tá, primeira coisa, eu chamei o texto que está no hook, depois eu chamei isso aqui que está nesse método de instância, e depois isso aqui que está no método de classes. Excelente. Por enquanto, é essa a abordagem. Tá. Agora, vamos a mais aqui. Vamos fazer uma simples configuração, tá? Uma simples configuração. Esse aqui vai retornar um método, esse audit enabled, ok? Lembra, isso aqui é uma variável de instância. Vamos utilizá-la bem ali. E vamos setar o valor dela, tá? Poderíamos ter um método que verificasse. Aqui a gente tem um método que retorna true or false, né, como padrão. A gente está retornando direto isso aqui, tá? Nós poderíamos ter uma lógica aqui dentro, mas eu vou simplesmente adotar como true, ok? Esse valor aqui eu vou setar como true. Então aqui mesmo eu vou pegar a base, o que é a base, galera? Invoice, for God's sake, don't forget, ok? Base dot. Lembra disso aqui na aula passada, ó? Instance variable. Eu acho que a gente utilizou isso. Set. Setar o valor da variável de instância. Como eu disse, por mais que o Ruby seja muito expressivo, quando a gente utiliza metaprogramming, fica um pouquinho mais exige um pouco mais de conhecimento do fluxo. O nome da variável de instância, e eu quero setar como true. Ok, vou setar como true. Então, tá, 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 tá. Ok. Vamos iniciar com os testes primeiro, tá? Chamar isso aqui assim. Tem um objeto ali, que é um invoice. Então, se eu quiser fazer esse invoice, que é um objeto, chamar um método de instância, cadê você? Método de instância é você. Então,
deveria funcionar aqui, método de instância, sobre o objeto, a variável do objeto, e também tem que ficar como método de classe invoice dot. Qual é o nome do método de classe? Esse aqui. Isso deveria retornar true, ok? Quase. Ótimo, pessoal. Comportamento totalmente esperado. Veja bem o que nós fizemos. Olha, ficou interessante isso aqui e as possibilidades que nós podemos fazer em uma aplicação nossa ou em uma Ruby Gem que você vai criar agora. Repare que qual o fluxo? Executamos o arquivo, incluímos esse módulo. Quando eu incluo o módulo de forma nativa, isso vai trazer os métodos que estão nesse módulo como métodos de instância. Então, a partir disso, eu consigo chamar o que tiver aqui dentro, esse método aqui, como instância. OREDlog, eu consigo então chamá-lo a partir do objeto. Ótimo. E qual abordagem nós fizemos para conseguirmos ter métodos de classe? Quando o hook foi chamado, que ele está aqui, nós estendemos a base, que a base é o invoice, ok? Estendemos a base e dissemos que todos os métodos que estão dentro de class methods, que é um módulo, tá? Eles serão tratados como métodos de classe, ok? Tá bem aqui, como método de classe. Esse método, ele pega simplesmente o valor dessa, dessa instance variable, dessa variável de instância. O que está fazendo aqui também, pessoal? O que nós também estamos fazendo aqui no hook? Nós estamos setando o valor dessa variável de instância, tá? Quando tiver aqui, invoice, ok, base, again, remember, base. Estamos setando como true. Estamos setando como true. Então aqui vai retornar true. Então, é um método de instância e também um método de classe. Isso retorna true. E isso retorna um texto que está aqui. Ótimo, exatamente. Se eu quiser fazer, por exemplo, vamos lá, se eu quiser fazer assim, só para ver um putz funcionando a mais, tá? Cadê você? Tá, não, não. Ó, se eu quiser fazer isso, primeiro, o que eu executei? Primeiro foi o hook. Segundo, quando eu chamei o audit log. Where are you, audit log? Deixa eu colocar diferente para não confundir, tá? Para não ficar legal, para não confundir. Já que eu coloquei textos iguais, talvez não fique interessante. Pô, legal. Primeiro, hook, ok? Primeiro, hook. Segundo, justamente, se não me engano, isso, cadê você? Quando chamamos você, ok? Aí eu chamo o método de instância, que está aqui, tá? Que a gente executa essa linha aqui, está relacionado com a linha 9. Depois, o que faremos? Aqui embaixo nós chamamos o class method audit enabled. Quando nós chamamos, lembre, esse aqui foi possível justamente por causa desse hook, dessa parte aqui. Então nós conseguimos chamá-lo e bem nessa linha ela é executada, então vai aparecer a linha 14, tananã, e obviamente aqui eu falei que quero que isso seja um true. Como que eu falei isso? Justamente ali início no hook, ok? Bem no hook. Como isso é um instance variable, isso continua valendo, tá? Continua valendo. Continua disponível, tá? Continua disponível por ser uma variável de instância ao longo do tempo de vida útil de uma instância de uma classe. Audit enabled, eu marquei como true, isso retorna true, e o meu resultado vem aqui. Excelente, pessoal. Eu acredito que esse código, horrible, esse vai chamar incomplete. O outro, que é o trackable, eu vou chamar de só trackable. Eu só estou alterando os nomes, tá, pessoal? Aqui.
Vamos ver aqui as coisas, os arquivos que estão aqui. Legal, são esses 3 arquivos que nós fizemos aqui em sala de aula. O que é importante você fazer, pessoal? O importante é justamente você testar isso no seu mini laboratório. Ver o funcionamento, tá? Sobre isso. E a partir desse funcionamento, você fazer os diversos testes, tá? Fazer os diversos testes. E vamos finalizar essa parte número 1. Para a parte número 2, eu farei com Extended e Prepended. E depois nós adicionaremos com o Method Added, que é quando o método é adicionado, tá? Vamos tentar fazer tudo isso. Foi muito interessante, que eu acredito que nós cobrimos um bom conteúdo aqui, tá? Nós cobrimos um bom conteúdo aqui. É isso, pessoal. Então, por enquanto, muito obrigado. E na próxima aula, na próxima parte da aula, nós veremos o funcionamento, ok? De outra, da nossa, do outros hooks. Até mais.